Sentadinhos mesmo, estenda as mãos para cá. Amado Deus eterno e bondoso Pai, Senhor, nós te louvamos e te adoramos pela beleza da tua santidade. Nós agradecemos ao Senhor, ó Deus, por esse domingo, por essa oportunidade que nós temos de aprender da tua palavra e suplicamos ao Senhor, ó Pai, que em nome de Jesus o Senhor se utilize da professora da Escola Bíblica Dominical nessa manhã, que teu Espírito Santo, que já se faz presente neste lugar, venha de encontro às nossas necessidades, Senhor. Alimenta a nossa fé, alimenta a nossa espiritualidade, edifica-nos pelo poder da tua palavra e do teu Espírito Santo. Consagrado e abençoado seja ao Senhor, em nome e por amor de Cristo Jesus. Amém e amém, Jesus. Glória a Deus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Hoje nós seguimos para a lição 4 e vamos falar sobre a atualidade dos dons espirituais. Glória a Deus. Nosso texto áureo está em 1 aos Coríntios 12, verso 14. Glória a Deus. Vamos louvar o Senhor primeiro. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Glória a Deus. Primeira Coríntios 12, 4, texto áureo. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Verdade prática, ser pentecostal significa crer na atualidade das manifestações do Espírito Santo, e isso envolve o batismo no Espírito Santo e os dons espirituais. Leitura bíblica em classe, 1 Coríntios 12, do 1 ao 11. Acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Vós bem sabeis que eres gentios, levados aos ídolos mudos, conforme eres guiados. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz, Jesus é anátema. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Porque a um, pelo Espírito Santo, é dada a palavra da sabedoria. E a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência. E a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da fé. E a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar. E a outro, a operação de maravilhas, e a outra, a profecia, e a outro, o dom de discernir os espíritos, e a outra, a variedade de línguas, e a outra, a interpretação das línguas. Mas um só, e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Introdução. Os pontos básicos
da presente lição são a necessidade e a função dos dons espirituais na atualidade para a demonstração do poder de Deus perante o mundo, a edificação interna na vida da igreja, seu conforto e crescimento espiritual. Primeiro tópico, a necessidade dos dons espirituais hoje. É necessário ensinar na igreja sobre os dons espirituais para que ninguém fique desinformado sobre o assunto. Por meio deles, confessamos o nome de Jesus e somos edificados. O apóstolo introduz a sessão afirmando que todos devem se inteirar melhor sobre os dons espirituais. Primeiro ponto, exortação a conhecer os dons. O apóstolo Paulo mostra que o ensino sobre os dons espirituais é importante e afirma: não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Isso não quer dizer falta de experiência sobre o assunto, pois nenhum dom vos falta. O que o apóstolo quer dizer com essa declaração introdutória é que esperava dos coríntios. E essa é também a vontade do Espírito ainda na atualidade, que todos os crentes entendam os dons e sua finalidade. A igreja de Corinto era uma igreja rica em dons espirituais. O próprio apóstolo Paulo vai dizer que nenhum dom vos falta. Ou seja, o Espírito Santo de Deus, ele se manifestava no meio da igreja através de todos os dons espirituais, porque não faltava nenhum dom na igreja de Corinto. Só que a igreja, ela precisava ser orientada, porque havia o uso dos dons, né, eles não estavam acontecendo da forma correta, né? Então, o apóstolo Paulo, ele dedica 3 capítulos do livro de 1 Coríntios para orientar a igreja, que é 1 Coríntios 12, capítulo 12, capítulo 13 e capítulo 14. O apóstolo Paulo, parece que eu estou nervosa, né? O apóstolo Paulo, ele começa a orientar a igreja sobre a forma correta de usar os dons espirituais. Porque é como se todas as pessoas que tivessem, por exemplo, o dom de falar em línguas, estava falando em línguas dentro da igreja. Estava todo mundo que tinha o dom de profetizar, profetizando, sabe? Então, estava tudo acontecendo ao mesmo tempo e aquilo estava virando uma bagunça no meio da igreja. Então, o apóstolo Paulo começa a dar uma série de orientações para a igreja para que eles pudessem utilizar os dons espirituais da forma correta, para que não continuasse a acontecer o que estava acontecendo. Tem um dado momento que o apóstolo Paulo fala assim: olha, aquele que tem o dom de falar em línguas, que fale em línguas se houver alguém que interprete esses dons. Porque o dom de falar em línguas, ele edifica a quem está falando o dom. Ele edifica a mim mesma quem falo, mas ele não edifica a igreja. Então, ele diz assim: se por acaso houver alguém que interprete, porque não faltava nenhum dom, que fale e outra pessoa interprete. Mas, se não tiver, fale você sozinho no seu banco, você em espírito com Deus, ou você fale bem baixinho. Porque o que estava acontecendo era que estava tendo uma desordem. Porque estava tudo muito misturado, e ele começou a dar essas orientações para o povo. Em 1 Coríntios 14, 33, ele vai continuar dizendo assim: olha, porque Deus, ele não é um Deus de confusão. E o 14, 40, ele vai dizer: portanto, façam tudo com decência e com ordem. Observa que o apóstolo Paulo, ele precisou dedicar um tempo para ensinar a igreja, mostrando para nós a importância do discipulado dentro da igreja, para orientar os cristãos a forma que deve proceder em todas as áreas. Então, o ensino bíblico, a palavra da ciência, a palavra da sabedoria, né, que também são dons espirituais, eles são fundamentais para a igreja ter entendimento de várias coisas, né? E o apóstolo Paulo aqui usou para poder estar ensinando a igreja, estar orientando a igreja a forma certa de estar se utilizando, né, dos dons espirituais. A vontade do Espírito
Amém. O que o apóstolo Paulo quer dizer com essa declaração introdutória é que esperava dos coríntios, e essa é também a vontade do Espírito ainda na atualidade, que todos os crentes entendam os dons e sua finalidade. A vontade do Espírito Santo é que nós, a igreja, não sejamos leigos, né, quanto à finalidade dos dons espirituais, porque infelizmente nós vemos que a desordem e realmente a bagunça, como várias vezes eu presenciei, e na minha ignorância eu achava que era algo muito normal, que era comum, era bonito de se ver, mas aprendendo com a Bíblia Sagrada, hoje eu entendo que eu presenciei muita desordem dentro da igreja por causa da ignorância, né, das pessoas quanto ao uso dos dons espirituais. Então, o Senhor, nessa noite, Ele está nos ensinando quanto a isso. Pneumáticos e charisma, ou carisma, ponto 2. São os termos gregos básicos usados pelo apóstolo para dons espirituais. O adjetivo pneumáticos, espiritual, Paulo agrega de forma substantiva, tom, pneumaticon, literalmente das coisas espirituais. O contexto mostra que ele se refere aos dons espirituais. O substantivo carisma ou charisma, dom, um cognato de caris ou charis, graça, cuja ideia é o que foi dado pela graça, aparece 2 vezes. De dons, no verso 4, e dons, no verso 9. São vários tipos de charisma no Novo Testamento, que o tempo e o espaço não permitem enumerá-los na presente lição. Então, os dons espirituais, essa aqui é uma expressão grega que traz a ideia de que os dons, ele é uma dádiva dada pelo Espírito Santo. É uma dádiva, ele é um presente dado pelo Espírito à igreja. E ele é chamado de dons espirituais, exatamente porque ele não é natural, ele veio do Espírito, ele é um dom sobrenatural. Não é algo que nós vamos conseguir, que eu falo assim, eu posso dizer, eu quero o dom tal e eu vou receber o dom tal, né? É o Espírito Santo que dá a cada um, e a palavra vai dizer da forma que for útil, né? E se ele querer dar, se ele quiser dar, ele vai dar, se ele não quiser dar, ele não vai dar, e é assim, né? Dom é algo espiritual, sobrenatural e espiritual. O que são os dons espirituais? A declaração de fé das Assembleias de Deus define os dons espirituais como capacitações especiais e sobrenaturais concedidas pelo Espírito Santo de Deus ao crente para serviço especial na execução dos propósitos divinos por meio da igreja. Então, o que são dons espirituais? São capacitações concedidas pelo Espírito para a igreja, para o cristão, para que ele execute a tarefa pela qual o Senhor nos confiou. Isso são dons espirituais. O Senhor dá para a igreja para capacitar a igreja para o trabalho, para a obra. Essa é a função principal dos dons espirituais. Gostaria de compartilhar com os irmãos a leitura de 1 Coríntios 13. 13, do 8 ao 10. Ainda que na revistinha, vai dizer assim, olha, esses recursos são operados por meio dos crentes em Jesus. Enquanto a igreja estiver na terra. Então, os dons espirituais são recursos concedidos pelo Espírito Santo à igreja, enquanto a igreja estiver na terra. Porque quando essa obra ela terminar, os dons espirituais eles já não serão mais necessários, porque nós já estaremos lá na glória. O pastor Ezequiel, ele vai trazer uma ilustração comparando a igreja como uma obra e os dons espirituais como andaime. Ele vai dizer que, enquanto a obra ela está sendo construída, vai chegar um determinado momento que você vai precisar de um andaime, não é verdade? E os dons espirituais é como se fosse esse recurso para que essa obra continuasse a crescer.
Quando essa obra termina, já não existe mais a necessidade do uso do andaime. E os dons espirituais é exatamente isso, né? Vai chegar um momento que já não vai haver a necessidade dos dons, porque essa obra já vai estar concluída e nós estaremos na glória com Jesus. Mas o apóstolo Paulo ele vai dizer que em 1 Coríntios 8 ao 10, ele vai falar sobre o amor. Ele vai falar assim, olha, o amor nunca falha, mas havendo profecias serão aniquiladas, havendo línguas cessarão, havendo ciência desaparecerá, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Ele traz para nós que o amor, ele é eterno. E assim como os dons espirituais, nós precisamos buscar os dons espirituais, é necessário também a gente pedir a Deus para que Ele nos ensine a amar de verdade. Por quê? Muitas vezes nós falamos muito de amor, mas nós não manifestamos amor como nós falamos. E o apóstolo Paulo vai dizer, olha, que ainda que eu fale a língua dos homens ou a língua dos anjos, ainda que eu tivesse o dom de profecia, eu conhecesse todos os mistérios da ciência, ainda que eu tivesse toda a fé tamanha que eu pudesse transportar os montes, ele vai dizer, olha, mas se não tiver amor, não tem valor nenhum. Nada, para nada serve. Então, que o Senhor Jesus nessa manhã, possa nos ajudar, e isso possa estar dentro do nosso coração, esse desejo de amar verdadeiramente, de manifestar, de falar de amor e de manifestar amor verdadeiramente, em nome de Jesus, porque da mesma forma que nós precisamos buscar pelos dons espirituais, nós precisamos também aprender a amar, porque não tem valor nenhum se não tiver o amor, amém? E isso envolve todo o aspecto da vida cristã, como a adoração, evangelização, operação de milagres e o exercício do ministério. Eles podem ser concedidos de repente em qualquer fase da experiência cristã, ao ser batizado no Espírito Santo, no início da fé ou ao longo da carreira cristã. Todos nós devemos buscar os dons espirituais a qualquer momento. Os dons espirituais, eles estão disponíveis para a igreja. Se a igreja buscar, se a igreja pedir, se nós pedirmos ao Senhor, o Espírito Santo de Deus, Ele pode nos conceder os dons espirituais. Mas é necessário a gente buscar também o batismo com o Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo é um revestimento de poder para a igreja. Para que a igreja ela tenha mais empenho, mais força, mais gás, sabe? Para buscar pelas coisas do Senhor. Os dons espirituais estão para todos, ainda estão disponíveis para cada um de nós. E o propósito principal dos dons espirituais é a edificação e o crescimento da igreja. É capacitar a igreja para testemunhar acerca de Cristo. Os dons espirituais estão a serviço da igreja e o principal serviço da igreja é a evangelização. Esse é o principal foco da igreja. E esse é o principal motivo pelo qual o Espírito Santo concedeu e continua concedendo à igreja os dons espirituais. Em Atos 8:5, vai falar de Tiago. Essa referência eu não marquei. Deixa eu encontrar aqui. Glória a Deus. Atos 8:5. Vai falar, olha, descendo Tiago à cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. E multidões unanimemente prestavam atenção ao que... Filipe. Eu estou lendo Filipe e falando Tiago. Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia, porque os espíritos imundos saíam de muitos que os tinham, clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados, e havia grande alegria naquela cidade. Observa que, à medida que Filipe ele ia falando de Cristo, sinais começam a acontecer, os dons começam a entrar em evidência. Paralíticos eram curados, coxos eram curados, demônios eram expulsos. E aquilo que Filipe estava falando começou a ser confirmado através da manifestação dos dons espirituais. E a palavra vai dizer que
as pessoas naquele lugar começaram a se alegrar e houve uma testificação através dos dons espirituais que verdadeiramente havia algo especial na vida de Filipe e que a mensagem que Filipe falava era verdadeira. Então observa que os dons espirituais eles serviram também para o evangelismo. Filipe pregava, o Espírito Santo começou a se mover, as pessoas começaram a crer, né? E o nome de Jesus foi glorificado através daquelas maravilhas que aconteceram. E o alvo de tudo isso foi o evangelismo e sempre vai apontar para o Calvário. Vai se começar a pregar, os dons espirituais começou a se manifestar, apontando sempre para Jesus, porque Filipe pregava de Jesus, ele falava de Jesus, né? O alvo não era ele, mas o alvo era quem estava nele. O alvo era sobre Jesus Cristo. Os dons foram manifestados através de Filipe, mas não era Filipe que estava manifestando os dons, mas era o Espírito que estava na vida de Filipe, que estava fazendo tudo aquilo acontecer. Então, que fique muito bem claro para nós que não é a pessoa quem opera os dons espirituais, mas é o Espírito Santo que está na vida da pessoa que opera esses dons. E claro que vai ser à medida que a pessoa vai dando espaço para que tudo isso aconteça, porque o Espírito não vai forçar ninguém. Mesmo tendo mesmo tendo um dom, eu aceito, irmão, aceito o ventilador. Mesmo tendo o dom, o Espírito Santo de Deus, ele só vai me usar, ele só vai te usar se eu der espaço para que isso aconteça. Amém? A função dos dons espirituais. O uso dos dons espirituais é essencial nas reuniões cristãs, na vida pessoal e no serviço da evangelização. Isso era uma realidade na época dos apóstolos e continua sendo um fato na atualidade. Foi exatamente sobre o que nós lemos. A lista dos dons. Obrigada, amada. Há quem acredite que existem apenas 9 dons espirituais, pois interpreta como únicos e apresentados no verso 8 e 10, mas o apóstolo apresenta mais 2 listas de dons espirituais nesse mesmo capítulo, uma com 8 dons e outra com 7, incluindo algumas repetições na primeira lista. Ainda uma lista em Romanos e outra em Efésios. Há quem afirme que a primeira lista é completa e as demais seriam expressões ou aplicações desses 9 dons. Em nenhum lugar o apóstolo limita o número de dons. Essa aplicação está de acordo com a declaração de fé das Assembleias de Deus. Em 1 Coríntios 12, nós vamos ver uma lista que é a mais conhecida, que está no verso 8 e no verso 10. No verso 28 vai ter outra lista. Em Romanos 12, verso 6 e 8, e Efésios 4, verso 8 e verso 11. É uma lista bem extensa. Eu vou enumerar só a primeira lista, para a gente conhecer os dons. Nós conhecemos, né? Mas vamos falar o nome de cada um deles. Palavra de sabedoria, palavra da ciência, fé, dons de curar, operação de maravilhas, discernimento de espírito, variedade de línguas, interpretação de línguas e profecia. No verso 28, ele vai falar sobre praticamente todos os dons, mas eu acho que são 2 dons aqui que são diferentes, que é o de apóstolo, doutores e socorros, que vai aparecer diferente nessa lista. Em Romanos 12 também vai trazer o dom de ministério, o dom de exortar, repartir, presidir e misericórdia, que são dons, né, são diferentes. Efésios 4 vai falar sobre os dons ministeriais, que é de apóstolo, profeta, evangelista, pastores, doutores. Essas são as 5 listas que nós temos aqui. Quando os irmãos chegarem em casa, pega essas referências, todas elas estão na revistinha, para poder os irmãos conhecerem melhor esses dons, que são aí disponíveis
para toda a igreja receber. O Espírito Santo de Deus pode dar cada um desses dons. Às vezes nós olhamos para algumas pessoas sendo usadas pelo Espírito e achamos que muitas vezes pode ser impossível para nós. Mas não é impossível para nós. Na verdade, o Senhor quer que nós busquemos nele, né? É necessário busca, é necessário uma vida no altar para que o Espírito de Deus olhe para nós e veja em nós realmente uma pessoa que deseja ser usado por Ele, que tem condição de ser usado por Ele. Ele pode nos capacitar, Ele pode capacitar a igreja. Não é o outro, não é melhor do que nós, ou tem mais, como é que eu posso dizer? Não é que não seja mais a chegada a Deus, também é, mas a palavra de Deus vai dizer que é o Espírito que dá a cada um da forma que Ele bem quiser. E Ele pode dar para cada um de nós. Nós temos condição, sim, nós também temos o Espírito Santo. Você que não é batizado com o Espírito Santo, pode receber o batismo com o Espírito Santo. E Deus pode derramar sobre a igreja. Ele quer edificar a igreja através da sua vida, derramando sobre cada um de nós os dons espirituais. Amém? Classificação teológica. Os dons mencionados em seguida são classificados em 3 grupos de 3 dons. A divisão mais conhecida é a seguinte: dons de revelação, que é a palavra da ciência, palavra de sabedoria, palavra da ciência e discernimento de espírito. B, dons de poder, que é fé, dons de curar, operação de maravilhas. E C, dons de inspiração, profecia, variedade de línguas e interpretação. Essa é uma das várias classificações, todas elas são didáticas. Essa classificação aqui, ela é uma classificação teológica, e ela está se referindo à lista de 1 aos Coríntios 12. E ela está classificando os dons de 3 em 3. Ela classifica como dons de revelação, dons de poder e dons de inspiração. Mas essa classificação aqui é só para ficar mais fácil o entendimento, né, da igreja sobre a finalidade dos dons, o uso dos dons, sabe? O dom de revelação. Sabe, o que é o dom de revelação? Aí ele vai dizer para você quais são os dons de revelação. Sabe, quais são os dons de poder? Aí vai dizer para você quais são os dons de poder. Né? Essa é a finalidade dessa lista. Classificação bíblica. Stanley Orton segue a divisão funcional feita pelo apóstolo em 3 grupos, que são 2, 5 e 2, que duas vezes o adjetivo grego héteros, outro de tipo diferente, outro e a outro pelo mesmo Espírito. A fé, no verso 9, e a outro, a evidência de língua, no verso 10. Nas outras vezes, o termo usado para outros é halos, outro de mesmo tipo. Se isso significa uma classificação ou uma divisão, seriam em 3 grupos de 2, 5 e 2. Seriam assim: dons de ensino, ou dons de pregação, palavra de sabedoria e palavra da ciência, dons de ministério, fé, dons de curar, operação de maravilhas, a profecia e o dom de discernir espíritos, dons de adoração, variedade de línguas e interpretação de línguas. Mais uma vez, essa classificação aqui feita por Stanley é uma classificação bíblica. Segundo ele, é uma classificação bíblica que já não divide os dons em 3 classes, mas de 3 em 3, desculpa, já não divide mais de 3 em 3, mas ele coloca os dons de ensino como 2 dons, dons de ministério como 5 dons e dons de adoração como 2 dons. Amém? É só para facilitar o entendimento da igreja quanto aos dons. Para o que for útil. O Espírito Santo distribui os dons aos crentes, a cada um para o que for útil, proveitoso para edificação espiritual e crescimento numérico da igreja. A função dos dons espirituais é tornar a manifestação do poder de Deus cada vez mais real e dinâmica para a edificação do corpo de Cristo. É, antes de tudo, autenticar a obra de Cristo. Não existe um reservatório ou um depósito de dons na igreja ou nos crentes, para que cada um faça uso ao seu bel prazer. O Espírito reparte particularmente a cada um como Ele quer. Não existe um reservatório dentro da igreja.
Existe uma vida no altar, existe busca, existe dedicação para que o Espírito Santo de Deus derrame sobre aquele que busca e da forma que ele bem quiser. Está disponível para toda a igreja. Talvez você ainda não tenha se encontrado, não tenha visto dentro da igreja algo em que você se identifique para trabalhar na obra de Deus. Mas é necessário buscar no Senhor. O Senhor, Ele nos chamou para essa obra de evangelização, para esse ministério de evangelização, para poder salvar as almas através das nossas vidas. E é necessário que nós busquemos o Senhor, é necessário que a igreja busque, irmãos, pelo batismo com o Espírito Santo. Eu lembro que na minha época, quando eu era mais jovem, que eu continuo jovem, os irmãos se dedicavam em buscar a Deus, sabe? A gente não presencia mais isso. Os irmãos literalmente pagavam preço com jejum, com oração, sabe? Buscando o batismo com o Espírito Santo. Mas, infelizmente, nos nossos dias, a gente percebe que não existe esse interesse do jeito que era, sabe? Então, o Espírito de Deus, Ele quer usar cada um de nós. Talvez você não tenha se identificado com algum trabalho, com alguma coisa, sabe? Para poder fazer dentro da igreja, para trabalhar nessa obra dentro do templo. Mas é por isso que é tão importante o batismo com o Espírito Santo. O Senhor, Ele clareia os nossos olhos. Ele nos leva na direção do propósito dEle para as nossas vidas. É como se nós chegássemos em frente em uma obra e visse todo mundo trabalhando, todas as ferramentas sendo utilizadas, e você olhe para assim, não, eu quero trabalhar. Que ferramenta está faltando? Sabe? Ali tem o martelo, ali tem a serra, ali tem... mas está faltando o prego. Então, é com o prego que eu vou trabalhar, eu vou providenciar o prego. Sabe? Então, dentro da obra de Deus é isso. Sabe? Ora a Deus, peça a Deus, Senhor, abre os meus olhos, mostra para mim, Senhor, o que tem dentro dessa obra aqui para mim fazer. Qual é o meu chamado aqui nesse lugar? Para fazer o quê? Sabe, Senhor, me revela qual é a necessidade da igreja, o que está faltando, em que eu posso ser útil dentro dessa obra, sabe? Tem trabalho para todo mundo. Muitas vezes nós não nos identificamos com determinados trabalhos, mas o Senhor tem para todo mundo. Não vem me dizer que não tem nada na sua igreja para você fazer, porque todo mundo já faz tudo. É mentira. A obra de Deus é vasta, é grande e tem espaço para todos que querem trabalhar, tem espaço, e o Senhor quer dar para você. Não existem só os dons espirituais, existem as habilidades naturais. Lembra lá no Antigo Testamento, quando o Senhor, Ele aperfeiçoou as habilidades que os irmãos tinham para poder eles trabalharem na obra, sabe? Foi potencializada as habilidades dele. Então, são os dons espirituais, mas também existem várias outras habilidades que você tem, que eu tenho, que o Senhor quer aperfeiçoar, que o Senhor quer potencializar para o serviço da obra dele. Ele quer que você trabalhe, Ele quer que eu trabalhe. Tem espaço para você, tem espaço para mim, mas é necessário buscar. Não adianta ficar sentado esperando acontecer. Não é fácil assim. Tudo requer um preço, tudo tem que pagar um preço. Amém, amados? Em nome de Jesus. Os dons, portanto, não são atestados de espiritualidade nem de santidade. Eles são concedidos para a edificação da igreja e o aperfeiçoamento espiritual dos crentes. Muito cuidado, pois a soberba espiritual é o pior de todas e é pecado. Só lhe deu glória, somente a Deus glória. Isso aqui é muito importante. Porque muitas vezes nós vemos pessoas achando que porque tem um dom espiritual, ele é mais espiritual ou é mais santo. Não existe isso. Você pode olhar para a igreja de Corinto, pega 1 e 2 Coríntios e começa a ler. O apóstolo Paulo disse que a igreja era rica em dons, mas vê quantos problemas o apóstolo Paulo encontrou dentro da igreja. O apóstolo Paulo teve muito trabalho com a igreja de Corinto, mas elas eram ricas em dons. Não quer dizer que o fato de você ter um dom sobrenatural de Deus significa que você é mais santo do que eu, que não tenho nenhum.
tá? A salvação é uma coisa, os dons espirituais é outra coisa, santidade é uma coisa, dons espirituais é outra coisa. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. E outra, somente ao Senhor é dada a glória. Muitas vezes nós vemos um crente exaltando o outro crente porque está sendo usado por Deus, o irmão vai lá e recebe e cai. Acha que está em pé, mas na verdade está caído, tá? Então, isso é muito importante, não dê glória para ninguém. Se você vê alguém sendo usado por Deus, Senhor, glória a Deus, porque o Senhor está se manifestando através da vida daquela pessoa, e orar para que o irmão não se ensoberbeça e caia, tá? Isso é muito importante, não tem nada a ver com santidade ou com espiritualidade, dom espiritual. Somente ao Senhor é dada a glória, somente a Ele a glória para sempre. Amém? Glória a Deus. Tópico 3. Os dons revelam a unidade na diversidade. O apóstolo esclarece que a diversidade de dons é uma necessidade e enfatiza que ela tem suas raízes no Deus Trino. Isso à medida em que o Pai, o Filho e o Espírito Santo manifestam suas atividades para a edificação da igreja. Diferentes dons. Nós precisamos saber que são diferentes os dons da graça concedidos segundo a medida da fé. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. São 3 classes de manifestações, as quais revelam a atuação do Deus Trino. Diversidade de dons atribuídas ao Espírito, diversidade de ministérios relacionada ao Filho e diversidade de operações com a ação do Pai. Mas é o Espírito a fonte de todos os dons, que distribui os dons para a edificação da igreja. Na leitura bíblica em classe, aqui no verso 4, verso 5 e verso 6. 4, 5 e 6. Assim. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade de ministérios, mas o Senhor, está se referindo a Jesus, é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Observa que os dons espirituais são distribuídos pelo Espírito. Quando a gente começa a ler, a gente vai ler que em todos os 3, o capítulo 4, o capítulo 5 e o capítulo 6, ele vai falar de diversidade. E vai aparecer, em cada versículo, a gente vai ver fazendo referência a uma pessoa da Trindade. No verso 4 vai falar sobre o Espírito, no 5 sobre Jesus e no 6 vai falar de Deus. Isso quer dizer para nós que na operação dos dons espirituais, tanto o Pai, quanto o Filho, quanto o Espírito, eles vão participar. Os 3, eles estão ali trabalhando juntinhos, eles não se separam. Há diversidade de dons, dom de servir, o dom de ensinar, o dom de exortar, de falar em línguas, né? São diversos os dons, mas o Espírito vai distribuir esses dons, Jesus, que é o Filho, vai atuar no exercício do ministério desses dons, e o Pai vai atuar de diversas formas no uso dos dons. É tão interessante, né? Tão lindo a gente pensar nisso, porque a gente vê enfatizando o Espírito Santo, mas olha o Pai, olha o Filho ali. Eles estão sempre grudadinhos, eles estão sempre juntinhos, né? Eles não se separam. Então, o Espírito Santo, o Pai, o Filho e o Espírito, eles vão trabalhar juntinho o tempo todo. A Trindade, ele está sempre junto nesse trabalho, e em todos os trabalhos eles estão sempre grudadinhos, estão sempre ligadinhos, porque são tudo lindo. A unidade. Temos diversidade de dons, de ministério e de operações. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. O termo diversidade é repartido uma vez para cada pessoa divina, mas em cada uma expressão, mas em cada uma aparece a expressão,
mas o Espírito é o mesmo, mas o Senhor é o mesmo, mas é o mesmo Deus. O único Espírito, um único Senhor e um único Deus. Referem-se a 3 pessoas da Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que aparecem de forma espontânea e automática. Eles estão sempre grudadinhos, estão sempre ligadinhos. A gente vê fazendo referência a Jesus, mas está lá o Pai, está lá o Filho. O apóstolo perguntou ao Senhor assim: Senhor, Jesus, mostre-nos o Pai. Mostra-nos o Pai para nós. E Jesus olha para ele e fala assim: mas rapaz, eu estou com você há tanto tempo e você está pedindo para ver o Pai? Eu estou aqui. Outra vez ele disse assim: olha, eu vou para o Pai, mas eu vou enviar outro Consolador. Como assim outro Consolador? Ele mesmo era o Consolador. Sabe? A gente percebe assim, está falando de Deus, mas está falando do Filho, está falando do Espírito, está falando de Jesus, mas está falando do Espírito, mas está falando do Pai. Eles estão sempre ali juntinho, eles estão sempre unidos, ele não se separa, né? Como a pastora costuma dizer, essa matemática é tremenda. O homem natural não consegue compreender isso. Só você que consegue compreender, porque você não é um homem natural, você é espiritual. Glória a Jesus por isso. Aleluia, meu Deus. Conclusão. A manifestação dos dons espirituais vai continuar durante todo o tempo em que a igreja peregrinar na terra. Isso é, até a vinda de Cristo. Essa é uma verdade pentecostal. A igreja atual necessita tanto do poder de Deus como nos dias apostólicos. A missão da igreja de hoje em nada difere na sua missão do passado. Hoje não é diferente e dependemos do poder sobrenatural na virtude do Espírito Santo. Amém? O Espírito de Deus quer usar a tua vida. O Espírito de Deus quer derramar sobre a tua vida os dons espirituais. É necessário que você buscamos em Deus, para nós entendermos em que nós seremos úteis dentro da obra dele. Senhor, o que eu for útil? Me usa aí, Pai, eu quero ser usado. Eu quero que o Senhor olhe para dentro de nós. O Senhor precisa olhar para dentro de nós e ver disposição, desejo. Que aí o Espírito Santo de Deus vai, com a sua infinita misericórdia, usar a minha e a tua vida em favor dessa obra, em favor desse ministério que é tão grande e é tão carente. Amém? Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém. Pedir alguém para tocar a campanha das criancinhas, por gentileza. E vamos ao questionário. Pergunta número 1. O que o apóstolo Paulo e o Espírito Santo esperavam dos coríntios e dos crentes hoje sobre os dons espirituais? Djalma. De acordo com a lição, entendam. Então, tanto o apóstolo Paulo quanto o Espírito Santo esperavam, tanto dos coríntios quanto de nós hoje, a compreensão dos dons espirituais e principalmente sua finalidade. Uma pessoa que faz parte do corpo de Cristo e ainda não buscou compreender os dons espirituais que o Espírito Santo tem para cada um, é uma pessoa que fica deslocada dentro do corpo de Cristo. Consequentemente, é uma pessoa que fica conformada em simplesmente assistir o culto. Com isso, eu não quero dizer que todos têm que buscar ou todos têm que almejar ser obreiros no sentido de consagração. Às vezes, o que Deus tem para você é um plano de ser uma ovelha fiel. Às vezes, a gente olha para a obra de Cristo e, às vezes, a gente se emociona quando ouve alguma oração que diz assim: Senhor, a seara é grande, poucos são os trabalhadores, mas pouquíssimas são as ovelhas fiéis. E dentre os dons espirituais, não tinham só dons de destaques a trabalhadores. Os dons principais que Paulo trazia à evidência
e que Coríntios traz a evidência, eram os dons de manutenção à fé cristã. Você vai observar, por exemplo, que Timóteo foi um dos principais responsáveis por conduzir as cartas de Paulo para as igrejas que estavam distantes. E, sobretudo, ele não foi taxado como alguém com excelência de dons, por exemplo. Você vai ver a diaconisa Febe, por exemplo, você não vai ver falar sobre ela como se fosse alguma pessoa dotada de dons, mas sobre ela vem a expressão servir à igreja. E servir a igreja era buscar o dom com excelência, porque ela fazia aquilo ali não pela consagração, porque não tinha consagração nesse sentido naquele período. Mas você tinha a excelência do amor, de fazer pelo amor. Então, ainda que seja ser uma ovelha fiel, e quando eu falo fiel, eu não estou falando só de assistir as programações do culto da sua igreja. Às vezes você é extremamente fiel assistindo as programações do culto da sua igreja, mas é infiel na hora de defender a sua direção. Você é infiel na hora de defender a condução que a sua igreja tem, a tomada de decisão que a sua igreja tem. Sermos transformados em ovelhas fiéis é muito mais importante do que buscar sermos obreiros consagrados. Uma igreja se sustenta com ovelhas fiéis, uma igreja não se sustenta com apenas obreiros consagrados. Irmãos, entendem essa diferença? Então, é isso que Paulo estava falando para os irmãos de Corinto. Ele está falando assim, olha, vocês têm muitos recursos financeiros, há uma diversidade gigantesca de dons espirituais no meio de vocês, mas vocês estão buscando aqueles que trazem evidência. Uma vida espiritual baseada em buscar uma consagração, ou só se reconhecer como um obreiro por causa da consagração, é alguém que já perdeu completamente a visão espiritual. Nós precisamos, antes de querer qualquer encargo, qualquer responsabilidade ou qualquer visão, ter a necessidade de sermos ovelhas fiéis. Era isso que Paulo estava explicando para os irmãos. Vocês querem o dom de línguas, não é porque vocês acham que esse dom é o mais importante, é porque vocês sabem que vocês são reconhecidos por esse dom. E se eu e você somos reconhecidos como servos de Cristo, porque carregamos junto do nome a alcunha ou o cargo de pastor, diácono, presbítero, nós estamos sem visão. Não é isso que Deus chama para fazer, é isso que Paulo estava batendo nos irmãos para eles entenderem. Segunda, quais os dois termos gregos usados pelo apóstolo para dons espirituais, irmão Edilson? Quais são? Isso aí. Pneumaticos e carisma. Que daí que vem o termo de igreja carismática. Mas eu sei que é chatinho de falar mesmo. Terceira, o que são dons espirituais, segundo a declaração de fé das Assembleias de Deus, diaconisa Marcele? São serviços sobrenaturais com a finalidade de edificar a igreja do Senhor. São capacitações especiais, não serviços. São capacitações especiais para serviços que nós precisamos desempenhar. Então, capacitações especiais e, às vezes, sobrenaturais, concedidas pelo Espírito de Deus ao crente para o serviço especial. Amém? A próxima. Elaine, quais as listas e as classificações dos dons espirituais? O apóstolo apresenta mais duas listas de dons espirituais. Nesse mesmo capítulo, uma com 8 dons, outra com 7, enquanto algumas repetições da primeira lista. E há ainda uma lista em Romanos e outra em Efésios. A divisão seria da seguinte: dons de revelação, palavra de sabedoria, palavra da ciência, discernimento do Espírito, dons de poder, fé, dons de cura, operações de maravilhas, dons de inspiração, profecia, variedade de línguas e interpretação. Essa é uma das várias classificações. Amém. A gente sabe que, quando se refere a dons espirituais, a Bíblia traz 3 listas principais, então 2 em 1 Coríntios e 1 Romanos, mas existem outras citações espalhadas pela Bíblia. Então, a gente tem essas 3 listas principais, só que a lição traz uma classificação, que seriam assim, 3 grupos, 2, 5, 2. Assim, dons de ensino ou pregação, palavra da sabedoria e palavra da ciência. Segunda, dons de ministério, fé, dons de curar, operação de maravilhas, a profecia e dom de discernir os espíritos. E a última, com dons de adoração, variedade de línguas e interpretação de línguas. O que a irmã colocou não está errado, não. Só estou fazendo de acordo com o que a lição colocou, né? Que estava no texto da lição. E a última, que eu vou ler para a gente ganhar tempo, qual a função dos dons espirituais? A função dos dons espirituais é tornar a manifestação do poder de Deus cada vez mais real e dinâmica para a edificação do corpo de Cristo. É, antes de tudo, autenticar
a obra de Cristo. Então, eu torno a convidar os irmãos a refletir no que Paulo falava com os irmãos de Corinto. Dentre as diversidades dos dons que haviam em Corinto, um dos dons que incomodava muito a Paulo, na verdade eram dois. O primeiro era as línguas estranhas que os irmãos buscavam demais, eles queriam muito apenas esse dom. E um outro dom que incomodava muito Paulo era o dom de ofertar, que ninguém queria participar desse dom de ofertar, porque tinha que envolver, colocar a mão no bolso e depositar uma oferta. Só que isso era um dom, porque em outras passagens a Bíblia vai dizer que existem pessoas que têm o dom do prazer de dividir aquilo que tem. Se a pessoa tem pão, a pessoa tem prazer de dividir pão. Se a pessoa tem dinheiro, a pessoa tem prazer de dividir o dinheiro que tem para não ver ninguém passando dificuldade. Isso é um dom. E Paulo está falando, existem dons que são muito mais importantes do que o dom de línguas. Por que Paulo estava falando aquilo? A gente sabe que a igreja começa em Jerusalém, com Atos 2 ali, né? A igreja primitiva, com a descida do Espírito Santo. Só que os irmãos lembram que quando Pedro começa a pregar, a igreja, logo na primeira pregação de Pedro após a descida do Espírito Santo, é uma conversão de aproximadamente 3.000 pessoas. Essas pessoas gradativamente começam a passar muita dificuldade financeira. E aí Paulo está falando assim, vocês estão querendo ser reconhecidos pelo dom de línguas, mas existem dons que são muito mais importantes para a estrutura do corpo de Cristo que vocês estão negligenciando. Então, com relação aos dons espirituais, e com relação a essa última questão, a gente precisa, antes de tudo, entender que os dons espirituais são importantes para a nossa compreensão do nosso espaço dentro da igreja, porque Deus não nos chamou apenas para sermos fiéis às programações da igreja, e, acima de tudo, entender que as listas dos dons não nos chamam a ser reconhecidos pelos dons. Elas nos chamam, as listas de Paulo e as listas bíblicas dos dons espirituais, nos chamam a buscarmos para aquilo que seja útil ao crescimento do corpo de Cristo. E aí eu reforço a primeira fala. Ser uma ovelha fiel é muito mais importante do que ter um dom reconhecido pelos demais. Amém? Vamos colocar de pé? Vamos orar ao Senhor. Você que trouxe uma oferta para a Escola Bíblica Dominical, a caixinha vai estar ali no fundo da igreja. Antes de ir embora, você coloca a sua oferta lá dentro. Não leva para casa, não. Ajuda o caixa da Escola Bíblica em nome de Jesus. Vamos orar. Amado Deus e eterno Pai, Senhor, nós te louvamos e te adoramos pela Escola Bíblica Dominical que tivemos nessa manhã. Somos gratos ao Senhor porque a Tua palavra permanece viva. A mesma expectativa que o Teu Espírito Santo tinha dos irmãos daquela época é a mesma que continua tendo de cada um de nós hoje. Que sejamos servos e servas, ovelhas, fiéis a Ti, Senhor. Nós te suplicamos pela Tua misericórdia que nós jamais venhamos buscar o reconhecimento, mas que venhamos buscar aquele serviço que Te agrada, Senhor. Que em nós não haja prepotência, arrogância, presunção, e que nós jamais venhamos ser ensoberbecidos por aquilo que nós achamos que temos a Te oferecer, mas que antes, ó Pai, possamos buscar Te servir em integridade, e que assim a graça, a misericórdia e a unção do Teu Espírito Santo se transbordem sobre as nossas vidas. Que sejamos a cada dia mais aproximados da visão de uma ovelha fiel ao Seu fiel pastor, que é Cristo Jesus. Ministra sobre nós, ó Pai, a Tua unção, a Tua palavra, que no decorrer desse dia nós possamos continuar a refletir sobre as Tuas Escrituras. E que logo mais à noite possamos com alegria nos reunir para entregar a Ti o nosso louvor, a nossa adoração, e que possamos ser ofertas vivas em Tua presença, em nome de Jesus. Que o grande amor de Deus, a paz e a comunhão do Espírito Santo seja hoje e sempre com aqueles que amam e aguardam a volta do Senhor Jesus. Amém e amém, Jesus. Que Deus abençoe a todos.